Capítulo 2. Voto no ultraparlamentarismo. Muitos autores discutem reformas que o Brasil poderia fazer para melhorar o sistema político. Essas propostas de reforma podem se focar 3 pontos do sistema eleitoral: sistemas de representação, sistemas eleitorais e as formas de voto. Esses 3 pontos trabalham juntos para o sistema funcionar e conseguirmos eleger políticos ao final do período de campanha. As propostas de mudança do sistema eleitoral mudariam a forma como escolhemos os políticos. Existem 4 formas de sistema eleitoral: voto distrital, proporcional misto, distritão e lista fechada. Vamos entender cada um deles mais à frente. Na mudança da forma de voto, temos 2 propostas principais: uma de voto preferencial e a outra de voto ranqueado, também escrito como voto ranqueado. Vamos ver também uma proposta de mudança do sistema de representação. O conceito chamado de democracia líquida é uma ideia nova, mas que é a pena entendermos como ela funcionaria. No capítulo, temos 3 objetivos principais. Primeiro, entender como cada um dos sistemas eleitorais funciona. Depois, como os sistemas afetam a composição do governo. E, ao final, introduziremos o voto no ultraparlamentarismo. A tabela abaixo resume variações do sistema eleitoral propostas em discussões de reforma política. Vamos entender cada um desses pontos com calma. Sistemas de representação: direto, semidireto, representativo. Sistema eleitoral: proporcional, distrital, distritão. Sistema de votação: voto unitário, voto preferencial, voto por aprovação. Existe muita variação entre sistemas de governo, representação e votação pelo mundo. Não podemos de forma alguma partir do princípio de que existia uma forma pré-estabelecida de governar. No caso do Brasil, ao longo da nossa caminhada de construção democrática, a cada nova construção, os constituintes intencionalmente escolheram modelos que trouxeram implicações na formação e reconstrução do Estado, gerando consequências muitas vezes imprevistas. Essas consequências podem ser em relação ao tamanho do Estado, esfera de influência do governo na vida social, a representatividade da população no governo e a capacidade de governabilidade. A escolha dos sistemas depende largamente de condições históricas e motivações extrínsecas. A princípio, o processo decisório dos sistemas utilizados seria racional, pesando prós e contras em cada uma das diversas alternativas, seguindo para a escolha e a definição do sistema, mas, na prática, a decisão do sistema costuma depender de acontecimentos políticos e históricos que estão fora desse processo racional. As formas dos governos resultantes muitas vezes se apresentam como um compromisso dos agentes políticos da época na maturação das instituições. Ainda que permeado pelo sentimento, vamos esculpindo o Estado pela democracia em diferentes sistemas de representação e de votação. Apesar de um processo muito contingencial, o papel da razão não deve ser descartado quando avaliamos o resultado final de processos decisórios em sistemas de governo. O sistema político brasileiro. Vamos entender o modelo político brasileiro. O modelo que vigora hoje no Brasil é de 1. República presidencialista. 2. Tripartição de poderes. 3. Voto unitário e obrigatório. 4. Em eleição majoritária para o executivo e para senadores. E 5. Modelo proporcional para o restante do legislativo. 6. O legislativo, por sua, é bicameral. Vamos entender cada um desses pontos com mais calma. 1. Quando dizemos que o Brasil é uma república presidencialista, estamos dizendo que um político é tanto chefe de Estado e de governo. Isto é,
O presidente, no Brasil, representa o país e é líder do governo, sendo responsável por levar à frente o seu programa de governo. 2. Tripartição. Tripartição de poderes porque o Estado se divide em 3 grandes poderes: executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes são independentes e são responsáveis por frear uns aos outros. Cabe ao executivo conduzir os programas de governo, ao legislativo criar leis e ao judiciário julgar conflitos que acontecem na sociedade. 3. O voto é unitário e obrigatório, o que significa que nas eleições votamos em apenas um candidato e que comparecer para o voto é um dever. 4. Para cargos no executivo, prefeitos, governadores e presidente, a eleição é majoritária, o que significa que o candidato que receber mais votos é eleito. O mesmo sistema vale para senadores, que em uma eleição são eleitos os 2 senadores com mais votos em cada estado. E na eleição seguinte, apenas o candidato mais votado em cada estado é eleito. 5. Para os cargos do Legislativo, vereadores, deputados estaduais e deputados federais, o modelo de votação é proporcional. Esse é o sistema que elege os candidatos para a Câmara dos Deputados. Nele, os partidos se organizam em coligações e lançam diversos candidatos que precisam percorrer todo o estado em busca de votos. Como são muitos eleitos, 513 deputados, para um candidato chegar à Câmara, ele precisa de bem menos do que a maioria dos votos. 50% dos votos mais um. Na prática, ele precisa de aproximadamente 0,2% dos votos para se eleger como deputado. Os votos do eleitor contam tanto para o candidato quanto para o partido a que ele está afiliado. Pela quantidade de votos que a coligação de partidos recebeu, calcula-se um valor chamado de quociente eleitoral. Candidatos acima do quociente eleitoral são eleitos e o excedente de votos são distribuídos a seus companheiros de partido. 6. Por sua vez, o legislativo é bicameral, com uma casa, a Câmara dos Deputados, tendo sua representação definida pela população de cada estado, mais o Distrito Federal, enquanto o Senado tem a representação fixa de 3 parlamentares por unidade federativa. O objetivo de escolher o bicameralismo, dividindo o parlamento em 2 casas, é, ao mesmo tempo, representar o povo e os estados. O sistema proporcional tem impacto significativo na forma como a bancada de deputados vai ser eleita. Nesse modelo, favorece-se tanto o candidato quanto todos os partidos da coligação, a quem ele faz parte. Também dentro do modelo proporcionais, candidatos com muitos votos contribuem significativamente com candidatos com poucos votos, mas que utiliza-se do quociente partidário e do excedente de votos conseguem sua vaga na nova legislatura. Na composição de bancadas, o voto proporcional acaba formando legislaturas fragmentadas, com pequenos partidos ganhando uma representação maior que seu tamanho de fato. O modelo, como explicitado acima, favorece a eleição de candidatos com poucos votos a reboque do excedente de candidatos populares, os puxadores de voto. Críticos apontam também que candidatos precisam percorrer todo o estado em busca de votos, encarecendo campanhas e favorecendo os candidatos com mais recursos. A vantagem desse sistema em relação a sistemas majoritários é que pequenos grupos da sociedade conseguem eleger um candidato para representá-los no legislativo. Sistema distrital. No Brasil, usamos o sistema proporcional, mas no resto do mundo o modelo mais comum é o sistema distrital puro. Nesse sistema, cada estado é dividido em pequenos distritos. Cada partido pode lançar um candidato por distrito, e é eleito o candidato com a maioria dos votos.
Os apoiadores do sistema distrital afirmam que, com menos candidatos, o processo eleitoral se torna mais simples. Dizem também que o modelo aproxima o eleitor dos políticos, favorece as representações locais, elimina os puxadores de voto e diminui o custo de campanha. Na prática, os problemas do modelo distrital são muito maiores do que suas vantagens. O modelo distrital divide os eleitores pela região da cidade em que moram e transforma a eleição para o legislativo em uma eleição majoritária, o que favorece os partidos grandes em detrimento dos menores, em um fenômeno conhecido como efeito spoiler. O efeito spoiler é o que é chamado coloquialmente de voto útil ou voto estratégico, em que o eleitor, quando percebe que o candidato favorito dele não tem chance de ser eleito, redireciona o voto para outro candidato que tenha mais chance de se eleger. Aqueles que acham que os partidos irão se fortalecer no modelo distrital estão completamente enganados. Com o efeito spoiler, a cada eleição a campanha vai se reduzir a uma disputa com menos candidatos, se estabilizando com 2 ou 3 candidatos por distrito. Isso também vai mudar a narrativa da campanha eleitoral. Enquanto no modelo proporcional, o candidato pode prometer ser representante de um grupo específico da população. No voto distrital, o esforço vai ser de construir uma narrativa de nós contra eles e desconstruir o adversário. Agora, falando de representatividade, os políticos em distrital não precisariam de muitos votos, mas atender grupos de interesses locais, muitas vezes minoritários. No Reino Unido, um caso de país que utiliza o modelo, é possível ser eleito representante de um distrito com 35% dos votos válidos. Mais de 70% dos votos foram ou para candidatos que perderam a eleição ou como excedente dos vencedores. Na Irlanda, uma relação de 2:1 eleitores em uma disputa partidária se transformou em uma representação de 9:1 cadeiras em representantes eleitos. Um exemplo de distrito na eleição geral de 2017 no Reino Unido. Substituiu o símbolo de partidos pelas cores e nomes pelo posicionamento no espectro político. O candidato do Partido Vermelho seria eleito mesmo não tendo a maioria dos votos. O reconhecimento de desproporcionalidade em modelos distritais é antigo e pesquisadores desenvolveram ampla literatura sobre medidas quantitativas de concentração e representação do eleitorado. O estudo de medidas de desproporcionalidade é um universo em si mesmo e, nesse momento, faremos um pequeno recorte de 3 índices. O índice Loosemore-Hamby, índice Gallagher e índice Sunlagui. Em todos, quanto maior o índice, maior a desproporcionalidade. O índice Loosemore-Hamby se baseia em uma medida chamada de desvio da proporcionalidade, Deviation from Proportionality Score, DV, que é a fatia de votos de um partido menos a fatia de cadeiras conquistada. Soma-se todos os desvios e divide-se por 2. Dentre as principais críticas ao modelo é que, tirando uma cadeira de um partido super representado e passando a outro partido super representado, o índice se manteria inalterado, visto que o desvio seria igual. O índice mais utilizado é o de Gallagher, que é calculado fazendo o quadrado de desvio. Divide-se por e extrai-se a raiz quadrada do valor. Dessa forma, a medida dá maior peso a grandes desvios do que pequenos desvios. No índice de Sunlagui, usa-se o desvio relativo ao tamanho dos partidos, calculando o quadrado do desvio entre fatia de votos e cadeiras, dividindo pela fatia de votos do partido e somando os valores para cada partido. A tabela representa a falta de representatividade nas eleições gerais do Reino Unido pelos 3 índices. As últimas eleições para o parlamento foram consideravelmente menos representativas do voto popular do que no passado. O modelo distrital ainda levanta outros questionamentos. Os defensores evitam o assunto de quem seria responsável por desenhar os distritos.
Para os candidatos, a caneta que demarca quais bairros fazem parte de um distrito ou quais bairros fariam parte de outro seria a diferença entre ser eleito ou não. Esse processo de demarcação territorial e redesenho de cada distrito, favorecendo candidatos e partidos, é tão polêmico que foi criado um termo para a prática nos Estados Unidos chamado de gerrymandering. O nível de distorção do gerrymandering também pode ser calculado utilizando fórmulas complicadas como razão de altura e largura de retângulos, circunscritos em polígonos dos distritos, que vão um pouco além do nosso objetivo aqui. No esquema simplificado abaixo, o território dos distritos é redesenhado para que o partido ou candidato B ganhe em ambos os distritos, considerando os votos de eleitores de A. Além dos casos de gerrymandering, os distritos em geral têm populações diferentes, o que na prática faz com que o voto do eleitor de um distrito pouco populoso valha mais do que um voto de um eleitor de um distrito mais populoso. Vamos ver um caso do Canadá. No caso da província de Ontário, no Canadá, a população média por distrito na eleição de parlamentares federais é em torno de 100 mil pessoas, ou 75 mil eleitores. Mas enquanto distritos como Brantford-Brant têm população de 132 mil ou 97 mil eleitores, os de Turner Bay Rainy River, que não é um dos menores distritos de Ontário, tem uma população de 82 mil ou 63 mil eleitores, e cada um vai eleger um membro para o Parlamento Federal. Enquanto 63 mil eleitores sozinhos vão conseguir eleger um deputado em um outro distrito, vão ser necessários 97 mil eleitores para eleger um representante. O caso mais extremo no Canadá é o distrito de Labrador, da província da Terra Nova e Labrador, Newfoundland and Labrador. Tem uma população e eleitorado, respectivamente, de 26 mil e 20 mil. Ou seja, com um eleitor de Labrador, tem o impacto de voto de 5 eleitores em Brantford-Brant. No país, apesar das propostas de mudança, o partido governista, através do primeiro-ministro, tentou justificar o sistema distrital, argumentando que o modelo proporcional aumentaria os extremismos e fomentaria o divisionismo. Com tantos defeitos, devemos nos questionar sobre a representatividade do modelo distrital. Existe uma divisão entre representatividade e governabilidade. O primeiro busca ter a melhor representação da sociedade no legislativo, e o segundo busca facilitar a formação de maiorias. O sistema distrital, muito bom para a governabilidade, mas péssimo para a representatividade. Podemos concluir que o modelo distrital é uma forma de nomear governantes, mas não de representar o povo. Distritão. Temos ainda o distritão. Neste modelo são eleitos candidatos mais votados em um estado. Em termos de consequências práticas nesse modelo, cada deputado se tornaria um partido de um parlamentar, convivendo em um legislativo hiperfragmentado, mas com candidatos que conseguem galvanizar o apoio popular. O partido no distritão fica relegado a segundo plano e teria o único papel viabilizar a exigência de filiação para concorrer à eleição. Além disso, o distritão pode conviver ou não com um voto em legenda, reavivando o papel de partidos como uma marca que poderia atrair o voto de eleitores mais ideológicos e menos personalistas. Lista fechada. Fechando o quarteto de modelos puros, temos o voto em lista fechada. Na lista fechada, os eleitores votam não mais em candidatos, mas em partidos. Cada partido fica responsável por elaborar uma lista pré-ordenada em que os candidatos serão eleitos de acordo com a votação da legenda. O modelo de lista fechada tem consequências graves para a democracia, pois coloca todo o poder nos dirigentes partidários. Mais uma vez, apoiadores de medida pouco democráticas tentam justificar,
defendendo que as campanhas seriam mais baratas e a negociação política mais rápida. Em contraposição à lista aberta do voto proporcional, também temos a lista flexível, sendo dividida em duas formas distintas entre lista flexível, com votação nominal, e votação flexível com reordenação da lista. Na primeira forma, o eleitor pode escolher entre votar na ordem da lista ou votar em um dos candidatos da lista partidária. Na elaboração do resultado, serão eleitos os candidatos que, com o voto nominal, ultrapassem a quota do partido, total do número de cadeiras dividido pelo número de candidatos mais um. Em seguida, os votos na lista serão distribuídos pela ordem fixada até que atinjam a quota. Hoje, o modelo de lista flexível com votação nominal funciona na Bélgica, Áustria, Dinamarca e outros países europeus. Na votação em lista flexível com reordenação da lista partidária, o eleitor tem a opção de votar na lista pré-ordenada ou reordenar a lista em voto preferencial, marcando a sequência dos candidatos que deseja eleger. O resultado final é calculado através de um sistema de pontos decrescente de acordo com a lista. O modelo hoje funciona na Noruega. Os 4 modelos puros, proporcional, distrital, distritão e lista fechada, podem ainda se fundir em modelos mistos. No voto distrital, não majoritário, por exemplo, os estados federativos são divididos em distritos maiores que o distrital puro. E ao invés de ser eleito o candidato, somente o candidato com mais votos elegem-se os mais votados. É possível ainda eleger cada metade de uma bancada por modelos diferentes, com o eleitor votando uma vez em cada um dos modelos. O entendimento sobre diferentes sistemas eleitorais tem impacto real em regimes políticos. Outras propostas de reforma. Além dos 4 modelos, outras mudanças são propostas como o voto facultativo, o fim das coligações partidárias, o fim do voto de legenda e a cláusula de barreira. Dedico especial atenção à perigosa ideia de cláusula de barreira. Amplamente defendida por alguns opinadores, a cláusula de barreira institui um piso mínimo que partidos deveriam alcançar para terem representação no Congresso. Dentro dessa proposta, parlamentares com ressonância ao sentimento popular seriam impedidos de exercer a representação por serem filiados a partidos pequenos. Os defensores dessa proposta acreditam que, diminuindo a quantidade de partidos representados, a negociação na formação do governo seria mais rápida. Trata-se do conceito de uma divergência entre representatividade e governabilidade. Presos na falsa dicotomia entre o povo representado, mas com o governo paralisado, ou atuando com uma parcela pequena dos eleitores representada. Eles escolhem pela opção mais afastada da democracia. Os defensores esquecem que o objetivo final da democracia é, acima de tudo, a representação do povo. Se em razão da representatividade uma ação do governo deixa de ser posta em prática, talvez essa iniciativa nunca deveria ter sido praticada a priori. Sistemas de voto. Apesar de discutir muito sobre mudanças em sistemas de representação, proporcional, distrital, distritão, lista fechada, pouco se discute em reformas políticas sobre mudanças dos sistemas de votação. Essas propostas de reforma são um pouco difundidas no Brasil, mas restringem em 3 formas diferentes de voto: voto unitário, preferencial e alternativo. No voto unitário, o eleitor escolhe um único candidato na eleição. Esse voto é o predominante ao redor do mundo, especialmente em cargos de executivo, e dominante em sistemas distritais puros para o legislativo. Apesar de ser o mais intuitivo e para muitos usado como sinônimo de democracia, votar em um candidato e aquele com mais votos é eleito, o voto unitário apresenta algumas dificuldades e é comum que seja implementado com outras medidas de correção. Dentre as dificuldades, o voto unitário, quando posto em conjunto à eleição majoritária, favorece que os eleitores foquem a atenção somente nos candidatos que estão na frente da corrida, frontrunners, e esqueçam candidatos com menor visibilidade.
contribuindo para sistemas mais concentradores de poder. No caso brasileiro, um dos mecanismos de correção do voto unitário é a existência de segundo turno. No voto preferencial, o candidato enumera os candidatos por ordem de preferência. Se o eleitor quiser votar como se fosse um voto unitário, ele pode marcar só um candidato. Na apuração, conta-se o total de votos da primeira opção da cédula. O candidato com menos votos é eliminado e os votos dele são contados para o candidato da segunda preferência. O processo é repetido simulando diversas contagens até eliminar todos os candidatos e encontrar o ganhador. O voto preferencial evita a formação do voto útil ou estratégico, tático, e o efeito spoiler do voto unitário, em que eleitores mudam de comportamento nas urnas para favorecer candidatos bem cotados na campanha em detrimento dos candidatos menos conhecidos. A terceira forma de voto é o voto por aprovação. O eleitor é apresentado a uma lista de candidatos e deve marcar aqueles que aprova. Na apuração, o candidato com maior aprovação é eleito. O voto por aprovação também tem suas implicações no resultado das eleições, favorecendo os candidatos mais moderados, razoáveis e de partidos menores em detrimento de candidatos mais radicais, ideológicos e representantes de grupos específicos. O voto no ultraparlamentarismo. Revisar cada um desses modelos e suas consequências na representatividade dos eleitores é fundamental para entender o conceito de ultraparlamentarismo que proponho expor. A defesa do ultraparlamentarismo não necessita de forma alguma de ação revolucionária ou violenta para sua efetivação. Sua construção não necessita de mudança na Constituição e sua macroestrutura jurídica não precisa ser alterada por meio de emenda constitucional. A efetivação do modelo se dá por dentro de um sistema na coordenação do voto. A coordenação no ultraparlamentarismo se dá na construção de uma legislação específica. Por sua vez, essa legislação específica não se concentra em um partido bancada, deputado ou projeto de lei, mas se dissolve em ações pontuais que no todo contribuem para que o Estado se torne mais próximo da organização ultraparlamentarista. O objetivo do ultraparlamentarismo é a elaboração de um ranking para avaliação de partidos, políticos e projetos que se aproximam ou distanciam da organização ultraparlamentarista. O eleitor, por sua vez, que simpatiza com as ideias que aqui esboço, pode conduzir o governo a se tornar mais ou menos ultraparlamentarista pela forma como vota. Pelo voto no ranking, o eleitor manifesta sua influência de apoio à organização, movendo silenciosamente a proa do Estado na direção do ultraparlamentarismo. Não pretendo de forma alguma esgotar a discussão em torno da rankerização, e sim abrir um espaço para reflexões de formas mais eficientes de acompanhamento de resultados da atuação parlamentar. A rankerização dos partidos pode se dar de diversas formas, e cabe aqui expor a que considero mais eficaz. Construindo um ranking de partidos. Para construir um ranking de partidos, precisamos seguir uma série de etapas. Em primeiro momento, precisamos definir como transformar a atuação parlamentar em uma métrica, isto é, traduzir em números algo que a princípio se mostra qualitativo. Para isso, vamos resumir o papel do legislativo, que se resume a dois vetores distintos: a criação de normas jurídicas, projetos de lei, e a fiscalização do Executivo através das comissões parlamentares de inquérito, CPI. Enquanto a performance do papel fiscalizador é extremamente difícil de ser avaliada e, por consequência, diferenciada quantitativamente, é possível definir métricas para avaliar o desempenho dos parlamentares sobre a criação e a votação de projetos de lei. Seguindo essa visão, devemos desmembrar essa variável, a de criação de projetos de lei, em 4 unidades menores: a criação de novos projetos de lei, a votação no plenário das casas legislativas, a participação em comissões de discussão e a presencialidade. Essas duas últimas, comissões e presencialidade, apesar de serem quantificáveis, deverão ser removidas da construção de nosso indicador por motivos distintos.
visto que seria inviável qualquer tentativa de quantificar a qualidade da contribuição de todos os parlamentares em todos os debates. E em todas as comissões, a quantificação se reduziria a uma reprodução do papel exercido em plenário. Seriam avaliados a criação de leis e as votações que, em grande parte, seriam reproduzidas quando o projeto fosse à votação no plenário da Casa. Essa dupla avaliação de uma variável distorceria o indicador, afastando-o do seu objetivo. Ademais, avaliássemos emendas ao projeto de lei como contribuições, correríamos o risco de criar um ambiente de incentivo aos parlamentares a alterarem indefinitivamente os projetos em discussão. O segundo fator a ser removido da decisão de selecionar as variáveis relevantes à construção de nosso indicador é a presencialidade. Apesar da imprensa repetidamente acompanhar os indicadores de absenteísmo dos parlamentares, como forma de expor desperdício de recursos públicos, a falta em si não compromete a qualidade dos projetos que são aprovados. Isto é, ainda que dinheiro público tenha sido desperdiçado, o produto final dessa fábrica não é alterado. Dessa forma, um processo legislativo caro não significa que os projetos aprovados se tornem melhores ou piores. Sendo assim, não cabe avaliar um partido pelo absenteísmo de seus membros eleitos. No final do livro, em apêndices, elaboro algumas propostas de como poderíamos construir esses rankings. Dessa forma, das 4 variáveis possíveis, reduzimos a 2 métricas relevantes: a criação de projetos de lei e a votação dos projetos nos plenários das casas. Dentro dessas métricas, através de sistemas de computação, acompanharíamos o desempenho do legislativo em tempo real, de forma completamente objetiva e sem intermediários distorcendo a informação. Elaborar-se-ia um indicador de aprovação dividindo o número de projetos positivos pelo total de projetos apresentados pelo parlamentar e repetir-se-ia para os partidos somando os projetos positivos dos deputados pelo total de projetos apresentados pelos parlamentares da legenda. Não haveria mais a necessidade de se perguntar a cada 4 anos se o político governou bem ou não, e cair em subjetivismos e vieses das fontes que o eleitor usa para se informar. O voto se transforma no produto final de longa análise estatística. As consequências do ranking. O ponto fundamental do método pelo qual podemos colocar o ultraparlamentarismo em prática se dá no ranking deputados e partidos. Os agentes seriam avaliados individualmente a cada legislatura, podendo-se levar em consideração a atuação legislativa passada também. Com o eleitor seguindo o ranking, votando nos candidatos no topo da lista ou votando no partido de melhor colocação, se estabeleceria um jogo em que cada agente seria recompensado pela sua conformidade ao ultraparlamentarismo. Cada eleitor que adotar esse método como guia contribuiria para que a recompensa se torne cada vez maior, pavimentando as bases de um círculo virtuoso de política responsiva. Essa nova perspectiva do voto por rankerização justifica a mudança da postura, promovendo o legislativo em relação ao executivo, enquanto as eleições deste poder são majoritárias, com somente um candidato sendo eleito. No legislativo, temos múltiplos partidos e parlamentares atuando simultaneamente, permitindo comparação do desempenho e competição pelo voto do eleitor. Se em uma eleição do executivo só podemos sonhar e cair no subjetivismo de imaginar como seria a atuação dos outros candidatos derrotados, se estivessem no poder, no legislativo podemos claramente observar como esses partidos agem, legislam e votam. Ainda assim, é necessário fazer um adendo sobre rankerização e democracia em especial, sobre as tentativas de recriação de uma democracia direta ou democracia líquida. Na democracia direta, a população se organizaria sem a necessidade de representantes eleitos. Já na democracia líquida, a população votaria através de um sistema de computadores as propostas de governo, podendo ceder o seu voto a uma pessoa de confiança. As pretensões de recriação de uma democracia direta
não têm fundamentos lógicos e não levam em consideração o custo de informação para posicionamento em cada projeto. A demanda infinita do povo, quando os custos são ocultados e o apoio majoritário a projetos contraditórios entre si, reduzir impostos e aumentar gastos, o apoio a essas propostas se firma em um falso sentimento de ser dono do processo decisório e realizar desejos particulares com a máquina do Estado. E é preciso ressaltar que o ultraparlamentarismo não é de forma alguma uma democracia direta ou líquida. O objetivo no ultraparlamentarismo, como ficará mais claro ao longo do livro, é pelo método de voto por rankerização guiar o Estado em uma direção de atuação indireta com desempenho quantificável. As propostas atuais de mudança do sistema ou da criação de um governo ético se baseiam na inviável mobilização permanente da população. Ainda que a população possa e deva se manifestar e pressionar os governantes, esses momentos de revolta e indignação ficam restritos a períodos curtos, o que é saudável ao tecido social, e sinal de que a população pode seguir adiante para outros temas. Seria uma situação patológica uma sociedade que ficasse eternamente se mobilizando sobre assuntos políticos. No ultraparlamentarismo, parte-se da isenção da necessidade de mobilização permanente de militantes, a que torna a organização mais fácil alcançar novos interessados, permeando novos meios. O simples compartilhamento ou defesa dos conceitos por simpatizantes ou curiosos já contribui para que essas ideias se alastrem e um novo jogo de recompensas seja instaurado. Essa perspectiva se estabelece no entendimento de que, na democracia, não existe forma pura de Estado. No cabo de força criado no conflito entre um Estado total de cunho socialista e um Estado mínimo de cunho liberal, o resultado costumeiramente se encontra em um meio termo, algo como uma social-democracia, liberalismo social ou terceira via, pendulando entre períodos maior ou menor intervencionismo. Retornando aos modelos eleitorais explorados anteriormente, proporcional, distrital, distritão e lista fechada, suas consequências impensadas esbarram no ultraparlamentarismo. De todas as possíveis combinações de formas de governo, a que mais contribui para o ultraparlamentarismo é a 1. República parlamentarista, com 2. Democracia representativa, em 3. Sistema proporcional ou com lista flexível, e 4. Voto preferencial ou unitário, e 5. Voto de legenda, sendo necessário evitar ao máximo a democracia direta, o sistema distrital puro ou misto com distrital, o distritão sem voto em legenda e, especialmente, a cláusula de barreira. O ultraparlamentarismo traria a transformação de um jogo de maximização de desvio em um jogo de maximização de conformidade. Ademais, o conceito de ultraparlamentarismo necessita que o governo se concentre ao máximo no legislativo, onde é possível o acompanhamento da performance em tempo real e a quantificação do desempenho dos parlamentares. As implicações do ultraparlamentarismo na organização do Estado serão largamente discutidas no capítulo seguinte. Antes de continuar, verifique se você entendeu como que os modelos e formas de valor alteram substancialmente o governo, a distribuição das cadeiras e a representatividade da população. Relembre os conceitos abaixo: democracia direta, representativa e indireta. Modelo proporcional, distrital, distritão e lista fechada. Voto unitário, preferencial ou por aprovação. Poliarquia, cláusula de barreira.